Nos próximos capítulos de Dona de Mim, após a morte de Abel, a família Boaz entra em uma nova fase em Dona de Mim, e um dos personagens mais afetados por essa transição é justamente Davi. Antes visto como um possível protagonista de grandes conflitos, o rapaz começa a perder espaço na trama. A insegurança que sempre o acompanhou dentro da família se intensifica, e ele passa a sentir cada vez mais o peso da exclusão, assistindo de longe o desenrolar das histórias que movimentam a mansão Boaz. Esse período de afastamento, no entanto, não é definitivo. Pelo contrário, a ausência temporária de Davi no centro das atenções servirá como preparação para uma virada arrebatadora. Uma revelação sobre sua verdadeira paternidade promete não apenas transformar sua trajetória, mas também sacudir os alicerces de toda a família. Durante cerca de 2 semanas, Davi praticamente não aparece em nenhuma linha de frente. Enquanto ele se apaga, outros personagens assumem o protagonismo dos conflitos. É o caso de Jaques, que intensifica suas disputas com Sofia. A jovem, por sua vez, passa a receber cada vez mais proteção de Léo e Samuel, o que gera ainda mais atritos dentro da casa. Nesse mesmo período, a vida amorosa de Samuel e Léo floresce. O romance entre eles ganha força, e Samuel chega até a pedi-la em namoro. Essa aproximação, feita longe dos olhos de Davi, contribui para aumentar a sensação de abandono do rapaz. O que mais o fere não é apenas ver o irmão conquistando espaço dentro da família, mas também perceber que Samuel vive aquilo que ele sempre desejou: ser amado e reconhecido. Enquanto isso, até personagens que até então estavam em segundo plano encontram espaço para crescer. Ayla, por exemplo, descobre estar grávida, e Caco, decidido a participar de cada etapa da gestação, passa a acompanhá-la de perto. Essa atitude, embora revele cuidado e carinho, acaba gerando atritos não só entre eles, mas também envolvendo Breno e Gisele, movimentando ainda mais o núcleo paralelo da trama. No meio de tantas histórias em ebulição, Davi se sente cada vez mais esquecido. A frustração e a inveja começam a corroer sua alma. Ele acredita que Samuel sempre teve tudo o que lhe foi negado: carinho, confiança e agora, até o amor de Léo. Sem conseguir encontrar um caminho próprio, Davi se vê perdido em meio às próprias inseguranças. A aproximação com Jaques é nesse estado de fragilidade que Davi acaba se aproximando de Jaques. O vilão, após se mudar de vez para a mansão Boaz, enxerga no sobrinho um reflexo de sua própria vida. Ambos carregam uma sensação de rejeição e um ressentimento profundo contra a forma como a família os tratou ao longo dos anos. A relação entre os dois começa de forma discreta, com conversas carregadas de rancor e confidências trocadas em segredo. Aos poucos, Davi passa a ver em Jaques uma figura de compreensão e cumplicidade, alguém que, diferente dos outros, não o julga nem o coloca de lado. Jaques, por sua vez, percebe no sobrinho a oportunidade de fortalecer sua presença dentro da casa, criando laços que poderão ser úteis em suas próprias ambições. O que começa como uma relação de afinidade acaba se transformando no ponto de partida para a maior reviravolta da novela até aqui: a revelação sobre a paternidade. Certo dia, ao remexer em documentos e exames médicos antigos de Abel, Jaques faz uma descoberta que o deixa estarrecido. Entre os papéis, encontra laudos que comprovam a esterilidade do empresário. O choque é imediato. Se Abel não podia gerar filhos, como explicar o nascimento de Davi e Ayla? A resposta surge como uma avalanche de lembranças. Jaques se dá conta de que ambos são frutos de seu relacionamento com Olívia, a primeira mulher de Abel. De repente, todos os sentimentos de rejeição e inadequação de Davi ganham uma explicação plausível. Sem conseguir guardar segredo por muito tempo, Jaques decide revelar tudo ao rapaz. O encontro é marcado por tensão e emoção. Davi inicialmente não acredita. A ideia de ser filho do próprio tio parece absurda demais para ser real. Mas, ao ouvir os detalhes, não consegue ignorar as evidências. O jovem se vê dividido entre o choque e um certo alívio. Pela primeira vez, entende por que sempre se sentiu deslocado e rejeitado dentro da família Boaz. A revelação não cura suas feridas, mas oferece uma justificativa que muda por completo sua percepção de si mesmo e de todos ao seu redor. O impacto da bomba. Essa descoberta promete não apenas redefinir a trajetória de Davi, mas também provocar uma verdadeira explosão na mansão Boaz. Afinal, a revelação mexe diretamente com a memória de Abel, com o lugar de Ayla e, sobretudo,
com a relação entre Jacques e o restante da família. Se até então Davi era apenas um jovem inseguro à sombra dos outros, agora se torna peça-chave em um segredo capaz de alterar o rumo da história. Depois da conversa com Jacques, Davi entra em um turbilhão de sentimentos. A princípio, sente-se traído por toda a família, inclusive pela própria mãe, Olívia, que manteve o segredo enterrado durante tantos anos. O rancor contra Abel também se mistura a uma estranha sensação de libertação. Afinal, se não era realmente filho dele, talvez nunca tivesse sido rejeitado de forma consciente, mas apenas vítima de uma mentira cruel. Ayla, por outro lado, se vê em uma posição ainda mais delicada. A jovem, que acabara de lidar com a notícia da gravidez, agora precisa encarar o fato de que o pai que sempre acreditou ser seu verdadeiro protetor não tinha qualquer vínculo de sangue com ela. A revelação a aproxima ainda mais de Davi, pois ambos se reconhecem no mesmo vazio, mas também ameaça o equilíbrio frágil de sua gestação, já que o estresse se torna inevitável. Jacques, por sua vez, não perde a oportunidade de usar a verdade a seu favor. Embora tenha revelado o segredo de forma aparentemente impulsiva, sua mente já trabalha em novas estratégias. Para ele, assumir a paternidade de Davi e Ayla não é apenas um gesto de reconhecimento, mas uma arma poderosa. Afinal, ser o pai biológico de 2 membros da família Boaz poderia lhe abrir portas, fortalecendo sua posição e permitindo que recuperasse parte do poder que sempre almejou. Davi, confuso e vulnerável, passa a enxergar Jacques com outros olhos. O ressentimento contra Samuel e contra todos os que o deixaram à sombra cresce ainda mais, e o discurso manipulador do tio encontra terreno fértil. Jacques alimenta a raiva do rapaz, incentivando-o a reivindicar seu lugar dentro da mansão. O medo maior de Olívia é perder o afeto dos filhos. Davi, especialmente, passa a tratá-la com frieza, incapaz de perdoar tantos anos de omissão. Para ele, o silêncio da mãe foi tão cruel quanto o desprezo que recebeu da família. Essa ruptura promete abrir espaço para embates intensos, em que Olívia tentará a todo custo reconquistar o amor e a confiança do primogênito. Samuel, o alvo de inveja. Enquanto Davi se afunda em ressentimento, Samuel continua vivendo um período de plenitude. O romance com Léo se fortalece, e o jovem finalmente começa a ser reconhecido dentro da família como alguém que merece respeito e admiração. Esse contraste acentua ainda mais a rivalidade entre os irmãos. Para Davi, cada gesto de carinho direcionado a Samuel é como uma ferida aberta. Ele não consegue aceitar que o irmão tenha alcançado tudo o que sempre quis. Essa inveja, somada à revelação da paternidade, cria o cenário perfeito para que Jacques o manipule em direção a uma vingança contra todos os Boaz. A bomba prestes a explodir. Com tantas tensões acumuladas, o ambiente na mansão Boaz se torna cada vez mais insustentável. Davi guarda a revelação em segredo por um tempo, mas a raiva o consome. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde precisará jogar a verdade na cara de todos, não apenas para expor a hipocrisia da família, mas também para reivindicar seu espaço. A expectativa é que a revelação pública aconteça em um dos momentos mais decisivos da trama, provocando uma ruptura irreversível entre os Boaz. Jacques, calculista, aguarda apenas a ocasião perfeita para usar a paternidade como bomba, garantindo que o choque seja devastador. Um novo protagonista em ascensão. Se antes Davi era apenas um jovem inseguro, relegado ao papel de coadjuvante, agora sua trajetória ganha força. A dor da rejeição dá lugar a um desejo de revanche. A proximidade com Jacques o coloca em rota de colisão com Samuel, Olívia e todos aqueles que sempre o ignoraram. Essa virada promete transformar Davi em uma peça central da trama, capaz de mudar o destino da mansão Boaz. O rapaz, antes apagado, torna-se uma figura complexa, dividido entre o ódio que o corrói e a necessidade de finalmente ser reconhecido como alguém que tem valor. Jacques vai perder o controle de vez quando se deparar com um incidente aparentemente banal, mas que se transformará em um verdadeiro campo de guerra dentro da mansão dos Boaz. Tudo começa com Sofia, cheia de energia infantil e alegria, brincando de pique-esconde com Léo e Samuel. A menina, em sua inocência, acredita ter encontrado o esconderijo perfeito no quarto de Jacques, um território proibido e cercado de segredos, que ela encara apenas como mais um espaço misterioso a ser explorado. No entanto, o destino prega uma peça. Jacques, alheio à brincadeira,
Entra em seu quarto exalando o mesmo ar de superioridade que sempre ostenta. Exausto, ele se joga sobre a cama, sem imaginar que sua sobrinha se encontra escondida atrás do armário. A tensão aumenta quando Sofia tenta sair silenciosamente, mas, em sua pressa, acaba esbarrando na guitarra preferida de Jacques. O objeto cai no chão e se parte em pedaços, deixando exposto o nervo mais sensível do vilão. Num rompante de fúria, Jacques salta da cama como um predador que teve sua paz violada. Seus olhos faíscam e o rosto fica rubro. Sem medir consequências, ele agarra o braço da guitarra quebrada, transformando o instrumento em uma arma improvisada. Com a voz carregada de ódio, dispara: "Volta aqui, moleca! Você vai aprender a não mexer nas minhas coisas!" Apavorada, Sofia corre em direção à sala, buscando proteção. Seus passos apressados ecoam pela mansão, enquanto Jacques a persegue como uma sombra ameaçadora. O clima se torna sufocante, como se cada segundo fosse um risco iminente de tragédia. Samuel e Léo, que ainda riam da brincadeira momentos antes, são surpreendidos pelo desespero da menina. É então que Léo, tomado por um instinto feroz, se coloca na frente da sobrinha. Seus olhos ardem de indignação e sua voz ressoa firme: "Nem se atreva a tocar na Sofia, Jacques!" O confronto explode. Em um movimento ágil, Léo derruba o tio no chão, arrancando-lhe o improvisado bastão das mãos. Sofia, trêmula, se agarra ao braço de Samuel, chorando de medo, enquanto ele tenta acalmá-la. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Jacques, deitado no chão e ainda tomado pela raiva, tenta se justificar. Com um sorriso cínico alega: "Eu nunca faria mal à minha sobrinha. Vocês estão exagerando." Mas Léo, ainda em posição de ataque, rebate sem titubear: "Não parecia isso há 1 minuto. Minha tarefa é proteger a Sofia e vou cumprir, nem que seja contra você." Samuel também intervém, encarando o vilão com firmeza: "Você passou de todos os limites, Jacques. Isso não é apenas descontrole, é crueldade. Se continuar assim, não vai sobrar ninguém ao seu lado." O silêncio que se segue é carregado de tensão. Sofia soluça, ainda assustada, mas amparada pelo carinho de Samuel e pela coragem de Léo. Jacques, humilhado, se levanta lentamente tentando recuperar sua postura de autoridade, mas já não consegue disfarçar. O clima entre eles nunca mais será o mesmo. A fúria de Jacques não se dissipa com facilidade. Mesmo após ser contido por Léo e confrontado por Samuel, ele ainda demonstra a mesma chama perigosa nos olhos. Caminhando pelo quarto como uma fera enjaulada, ele solta uma risada debochada, tentando inverter a situação. "Vocês não entendem nada!" grita, passando a mão pelos cabelos em desespero. "Essa guitarra era a única coisa que ainda tinha valor para mim. E essa menina, essa moleca estragou tudo." A tensão vai subir a níveis insuportáveis com a chegada definitiva de Jacques à mansão. Após a morte trágica de Abel, o ambiente da casa já estava pesado, marcado por silêncio, olhares desconfiados e um clima de luto difícil de dissipar. Mas a presença do novo morador será como jogar gasolina em uma fogueira. Carismático para alguns, mas frio e calculista para outros, Jacques não vai demorar para mostrar que tem um alvo muito claro: Léo, a dedicada babá de Sofia. Desde o primeiro contato, ele deixará evidente que não gosta da jovem, tratando-a com indiferença e um ar de superioridade. E aos poucos, suas críticas sutis vão se transformar em provocações diretas, sempre com a intenção de colocá-la em uma posição desconfortável diante dos demais. Mesmo com o apoio firme de Samuel, Léo se sentirá vulnerável e pressionada, tendo que engolir humilhações para evitar maiores confrontos. O estopim dessa rivalidade acontecerá em uma cena marcante. Jacques, chegando mais cedo à sala, flagrará Léo deitada no sofá, rindo sozinha enquanto assiste TV. A cena, que para qualquer outra pessoa poderia parecer um momento de descanso merecido, para ele será motivo de julgamento. Com o senho franzido, ele se aproximará lentamente cruzando os braços e lançará a primeira alfinetada. Cuidar da Sofia não é o seu trabalho? Léo, sem perder a calma, explicará que a menina já estava dormindo há algum tempo e que, por isso, aproveitava o intervalo para relaxar. Mas a resposta não vai agradá-lo. Com um sorriso de deboche, ele disparará: "Se acabou, está fazendo o que aqui?" Quando souber que ela estava esperando Samuel para saírem juntos,
o vilão aproveitará para tripudiar ainda mais. Assim, jogada no sofá, vendo TV, está achando que está onde? Em casa? O tom será tão agressivo que Léo ficará paralisada, sentindo o rosto esquentar de vergonha. Nesse momento, Samuel surgirá na porta, percebendo o constrangimento da amiga. Sem hesitar, ele entrará na sala e ficará ao lado dela, olhando o tio nos olhos. Ela merece respeito, Jaques. A Léo é de confiança, trabalha bem e sempre esteve presente para nossa família. Jaques, longe de se intimidar, soltará uma risada irônica e retrucará. Desculpa, Samuel, mas eu sou da geração em que funcionário sabia qual era o seu lugar e respeitava limites. A frase, carregada de preconceito, será como um soco no estômago de Léo. Samuel, irritado, vai estreitar o olhar e deixar claro. Eu só continuo morando aqui por causa da minha avó e da Sofia. Mais nada. O silêncio que se seguirá será tenso e pesado. Jaques vai apenas sorrir de canto, como se tivesse vencido mais uma batalha, enquanto Léo tentará disfarçar o abalo. Minutos depois, quando estiverem a sós, ela dirá a Samuel que não precisava ter sido defendida, tentando mostrar força. No entanto, o olhar baixo e o nó na garganta deixarão claro que a humilhação a atingiu profundamente. Mesmo tentando seguir com a noite, Léo carregará aquela sensação de estar sendo vigiada e julgada a cada passo dentro da casa. Jaques, por sua vez, verá na reação dela a confirmação de que encontrou um ponto fraco a explorar. Para ele, não se trata apenas de impor autoridade. É uma verdadeira guerra silenciosa para minar a confiança da babá e, quem sabe, forçá-la a sair por conta própria. Nos capítulos seguintes, as provocações vão se intensificar. Jaques começará a fazer comentários maldosos diante de outros empregados, insinuando que Léo é folgada ou que se aproveita da confiança da família. Essas indiretas, ditas em tom aparentemente inocente, terão um efeito corrosivo no ambiente, espalhando dúvidas e criando desconforto. Samuel, cada vez mais impaciente, vai perceber que o tio não está disposto a recuar, e enquanto tenta proteger a amiga, ele também será alvo de ataques velados, numa disputa que ultrapassa a simples convivência e se torna uma luta por respeito e espaço dentro da mansão. Para Léo ficará claro que Jaques não é apenas um homem difícil de lidar, mas sim um inimigo declarado, alguém disposto a usar cada detalhe, cada deslize, como arma para diminuí-la. E mesmo tentando manter a postura profissional, ela saberá que está no centro de uma guerra que pode custar não só o seu emprego, mas também a tranquilidade de quem mais ama, Sofia. A guerra silenciosa entre Jaques e Léo só vai piorar. Nos dias seguintes, o vilão começará a agir de maneira ainda mais calculada, escolhendo momentos estratégicos para atacá-la, sempre quando sabia que alguém poderia ouvir ou ver. Em uma manhã, por exemplo, ele a encontrará na cozinha preparando o café de Sofia e comentará com um falso sorriso. Olha só, dessa vez acordou cedo. Parabéns, está tentando compensar a preguiça da outra noite? A provocação será sutil, mas certeira. A cozinheira, que escutará de relance, ficará sem graça. E Léo perceberá como Jaques estava plantando insinuações para manchar sua reputação. O que Jaques não contava é que Léo, apesar do coração apertado, começará a anotar cada situação, cada frase, cada momento de humilhação. Samuel, que notará essa nova postura, perguntará o que ela pretende fazer. E ela, firme, responderá: "Não vou sair dessa casa de cabeça baixa. Ele vai ter que responder por tudo que está fazendo." O ponto de ebulição chegará numa noite de sábado. A família estará reunida na sala para um jantar mais descontraído, com a presença de alguns amigos de Samuel. Sofia correrá até Léo, que estará servindo a mesa, para contar animada sobre um desenho que viu. Léo, sorrindo, se abaixará para ouvir a menina, mas Jaques, do outro lado, aproveitará para lançar mais uma de suas farpas. É por isso que não sobra tempo para trabalhar direito. Fica de papo enquanto a comida esfria. O comentário, dito alto o suficiente para todos ouvirem, criará um constrangimento imediato. Samuel se levantará da cadeira, visivelmente irritado. "Basta, Jaques! Você não vai falar assim com ela na frente de todo mundo." Os amigos, desconfortáveis, trocarão olhares. Jaques, porém, não se abalará. Ao contrário, se recostará na cadeira, com aquele sorriso cínico que Léo já conhecia bem. "Calma, sobrinho. Só estou brincando. Você anda muito sensível ultimamente." Léo, sentindo o rosto arder, tentará se recompor e continuar servindo, mas a tensão será tão forte que quase derrubará uma travessa. Sofia, percebendo o clima, abraçará a babá,
o que só irritará mais Jaques, como se a cena fosse um desafio direto à sua autoridade. Depois do jantar, Léo se refugiará na cozinha, onde Samuel irá encontrá-la. Ele tentará convencê-la a reagir de forma mais dura, mas ela pedirá paciência. Ainda não é a hora, mas eu prometo que ele não vai me quebrar. No entanto, o que ninguém saberá é que Jaques já planeja o próximo passo. Uma armadilha para acusá-la de negligência no cuidado de Sofia. Ele pretende manipular a situação para que pareça que a menina se machucou por descuido da babá, garantindo assim sua expulsão. Mas Léo, agora mais atenta e determinada, começará a perceber os movimentos dele. E com a ajuda discreta de Samuel, ela poderá virar o jogo no momento mais inesperado, transformando a guerra silenciosa em um confronto aberto, onde máscaras cairão. E não haverá mais espaço para fingimentos dentro da mansão. Estava radiante. Desde que Marlon havia dado sinais de que queria algo mais sério, ela vinha sonhando com o momento de oficializar a relação. Decidida a surpreendê-lo e acelerar esse passo, organizou uma festa de noivado sem contar nada ao namorado. Imaginava o policial entrando no galpão de kickboxing e se emocionando ao ver amigos, familiares e toda a comemoração preparada com carinho. Porém, o que era para ser uma noite inesquecível se transformaria em um verdadeiro pesadelo. Tudo começou quando, com a ajuda de Dedé e alguns cúmplices, Camila conseguiu atrair Marlon até o galpão. Balões, faixa com os nomes do casal, música, comida e até um pequeno palco estavam prontos para a grande declaração. Assim que ele entrou, todos gritaram surpresa! E Camila, com o coração acelerado, se aproximou segurando um sorriso nervoso. Marlon, você aceita se casar comigo? Perguntou, tentando manter a voz firme. A reação dele, no entanto, não foi a que ela esperava. Marlon arregalou os olhos confuso e respondeu com um meio sorriso constrangido. Como é que é? Camila, insistindo na surpresa, pediu para que Dedé trouxesse as alianças. Foi nesse momento que a tensão aumentou. Do nada, Bárbara, ex-namorada de Marlon, surgiu na porta. A aparição dela gelou o clima. Não ia me convidar para o casamento, lutador? Provocou, com um tom carregado de ironia. Camila ficou sem reação, paralisada, como se todo o ar tivesse sido sugado do ambiente. Bárbara, percebendo a tensão, continuou o ataque. Parabéns, Leona, você conseguiu, disse, acreditando que Leona, amiga de Marlon, fosse a noiva. Léo, no entanto, rebateu de imediato. Ih, Mona, me erra. Camila, tomada por ciúmes e raiva, encarou a rival. O Marlon tá comigo, e você não foi convidada para a festa? Bárbara soltou uma risada debochada, aproveitando cada segundo para provocar. A presença inesperada da ex e a reação pouco calorosa de Marlon fizeram o clima despencar de vez. Sorrisos constrangidos surgiram, conversas se dissiparam, e a festa, antes pensada para ser um marco romântico, virou um encontro tenso e silencioso. Um a um, os convidados começaram a se despedir até que o galpão ficou praticamente vazio. Mais tarde, já a sós, Marlon decidiu encarar a situação. Noivado surpresa, Cami? Onde você estava com a cabeça? Perguntou, visivelmente incomodado. Camila, ainda magoada, tentou se justificar, mas ele foi firme. Para mim, noivado é coisa séria. Você não podia me tirar dessa decisão. Então tirou a aliança da caixinha e a colocou de volta nas mãos dela. Tá me devolvendo a aliança? Questionou, surpresa e ferida. Ele respirou fundo antes de explicar. Para você guardar. Vamos marcar outro dia, com calma. Só a família, pode ser? Camila, insegura, quis saber. Quando? Você não vai me enrolar? Marlon a olhou nos olhos com um tom misto de carinho e cautela. Pequena, eu não quero errar com você, mas não vou decidir isso agora. Por favor, confia em mim? Camila, ainda tentando engolir a decepção, apenas assentiu, mas o brilho que tinha ao planejar aquela noite já havia se apagado. A festa que ela sonhou ser o início de uma nova fase acabou deixando cicatrizes emocionais e levantando dúvidas sobre o futuro do casal. Camila passou a noite em claro. A imagem de Marlon devolvendo a aliança, somada à entrada triunfal e debochada de Bárbara, martelava em sua cabeça. A cada vez que fechava os olhos, revivia a sensação de estar exposta, ridicularizada diante de todos. No dia seguinte, ela tentou agir normalmente, mas o silêncio de Marlon era ensurdecedor. Ele havia saído cedo para o trabalho e sequer mandara mensagem. Camila, tomada pela insegurança,
Começou a imaginar se o problema era realmente a festa surpresa ou se Bárbara ainda ocupava espaço no coração dele. No galpão, Dedé tentou animá-la. Cami, o Marlon gosta de você, ele só ficou surpreso demais, sei lá. Não, Dedé, não foi só isso. Eu vi no olhar dele, parecia alívio de não ter que dizer sim, respondeu ela com a voz embargada. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Marlon desabafava com Léo. Eu gosto da Camila, mas esse negócio de festa surpresa não é assim que eu queria pedir alguém em casamento. Tá, mas você precisava devolver a aliança na hora? Isso foi pesado, lutador, retrucou Léo cruzando os braços. E a Bárbara? Não me vem dizer que foi coincidência. Marlon evitou responder. A verdade era que a presença da ex o deixou desconfortável. Não porque sentia algo por ela, mas porque sabia que Bárbara adorava provocar e causar intrigas. E infelizmente conseguiu. À tarde, Bárbara apareceu no galpão, como se nada tivesse acontecido. Vim me inscrever nas aulas de kickboxing, disse sorrindo. Camila sentiu o sangue ferver. Aqui não é lugar para você. O espaço é público, não é? Respondeu Bárbara com falsa inocência. Além disso, acho que vou gostar de treinar perto do Marlon. Ele é um ótimo professor. A troca de farpas foi interrompida quando Marlon chegou. Ele percebeu o clima e tentou cortar o assunto. Bárbara, não acho boa ideia você treinar aqui. Por quê? Tem medo que a noivinha fique insegura? Disparou ela. Camila não aguentou mais. Sabe o que eu acho? Que você veio aqui só para provocar. E você caiu direitinho, querida, rebateu Bárbara, saindo com um sorriso vitorioso. Depois desse episódio, Camila decidiu que precisava de respostas. À noite, foi até a casa de Marlon. Eu preciso saber se você realmente quer ficar comigo ou se essa história com a Bárbara não acabou, disse, encarando-o firme. Cami, não é sobre a Bárbara. É sobre nós. Quero fazer as coisas no tempo certo. E qual é esse tempo? Porque para mim parece que você está ganhando tempo para não se comprometer. O silêncio dele foi a pior resposta. Camila pegou a aliança que ainda guardava na bolsa e colocou sobre a mesa. Quando você souber o que quer, me procura, mas não me deixa esperando sem saber onde piso. Ela saiu antes que ele pudesse responder, deixando Marlon parado, com a sensação de que talvez tivesse acabado de perder algo importante. Tânia e Jaques, já frágil e marcado por desconfianças, vai atingir um novo patamar de tensão e perigo. A convivência, que antes apenas os desgastava com discussões e olhares atravessados, agora será palco de provocações calculadas e insinuações perturbadoras. Tânia, emocionalmente abalada e sufocada por um casamento repleto de segredos, decidirá testar os limites do marido de forma arriscada, insinuando que colocou veneno em sua comida. A brincadeira perigosa deixará Jaques em estado de alerta, sem saber se a ameaça é real ou apenas mais um jogo psicológico. A cena começa em um ambiente carregado de tensão. Jaques está no telefone com Nina, falando sobre o estado de saúde de Filipa, que segue em recuperação. A voz dele é suave, carregada de falsa preocupação, garantindo que a amiga está reagindo bem ao tratamento. No entanto, a falsidade se revela quando ele, sem qualquer pudor, mente ao dizer que Tânia enviou lembranças para a rival. É nesse momento que Tânia entra no cômodo, carregando 2 travessas fumegantes. Ela caminha lentamente até a mesa, posiciona os pratos com precisão e permanece em pé, observando cada gesto do marido como quem espera por uma reação calculada. O clima já é pesado, mas Tânia parece determinada a torná-lo insuportável. Enquanto se senta, ela começa a falar sobre a relação deles, escolhendo palavras que mesclam ameaça e sedução. Lembra a Jaques que o casamento só funciona porque ambos têm uma parceria sólida, termo que ela pronuncia com ironia, e em seguida lança um aviso cortante. Jamais perdoaria uma traição. O olhar dela permanece fixo no dele, como se tentasse atravessar qualquer máscara que ele possa usar. Sem dar espaço para a resposta, Tânia deixa cair sua insinuação venenosa. Coloquei um temperinho especial no seu prato. Espero que dê tempo de apreciar. O tom é doce, mas o sorriso cínico que acompanha a frase carrega algo mais sombrio, quase ameaçador. Jaques, acostumado a lidar com adversários perigosos, percebe imediatamente que aquela não é uma simples provocação. O garfo para no ar, a comida prestes a ser levada à boca.
Ele a encara por alguns segundos, avaliando se a ameaça é séria. A incerteza é o bastante para fazê-lo agir instintivamente. Com um movimento rápido, troca os pratos de lugar, deixando claro que não confia na esposa nem por um segundo. Tânia, ao invés de se ofender, apenas solta uma risada seca e debochada. Sabia que você ia fazer isso. Comenta, como se a troca já fizesse parte do jogo que ela mesma criou. A provocação continua. Sem desviar o olhar, ela leva o garfo à boca e prova a comida, mastigando lentamente, quase como uma performance para provocar mais desconforto. Jacques a observa em silêncio, tentando decifrar se ela realmente seria capaz de algo tão extremo. O silêncio que se instala é quase tão pesado quanto as palavras ditas. Tânia, satisfeita com a tensão que provocou, muda de assunto como se nada tivesse acontecido, mas o ambiente permanece carregado. Jacques, por sua vez, mantém a postura fria, mas o olhar revela que ele está em constante avaliação e que, naquele momento, talvez tenha percebido que sua esposa é mais imprevisível do que imaginava. Para Tânia, o gesto de trocar os pratos é uma confirmação. Jacques teme suas reações e não a vê mais apenas como uma parceira, mas como uma possível ameaça. Para ele, a insinuação é um lembrete de que o casamento deixou de ser um refúgio seguro há muito tempo e se transformou em um campo minado, onde qualquer passo em falso pode ser fatal. O jantar segue em ritmo lento, cada um preso aos próprios pensamentos. Tânia saboreando mais a tensão do que a própria refeição e Jacques calculando até onde essa guerra silenciosa pode chegar. No fundo, ambos sabem que aquele momento não é apenas sobre comida ou sobre uma provocação isolada. É sobre poder, controle e sobre quem será capaz de manter a vantagem no jogo perigoso que se instalou entre eles. Quando a refeição termina, Jacques recolhe os pratos em silêncio, enquanto Tânia permanece sentada, observando-o com um leve sorriso no rosto. Ele percebe que, naquele casamento, a batalha já não é mais de palavras ou atitudes isoladas, mas de resistência psicológica. E, embora tente manter o controle, começa a entender que Tânia é capaz de manobras muito mais ousadas do que imaginava. A partir dessa noite, cada refeição, cada olhar e cada silêncio entre os dois carregará um novo peso. O veneno, real ou imaginário, já não está apenas na comida, mas infiltrado no relacionamento, pronto para corroer lentamente a confiança e transformar cada encontro em um duelo silencioso. Depois daquele jantar tenso, Jacques ficou sozinho no escritório, o ambiente silencioso quebrado apenas pelo som ritmado do relógio na parede. Ele ainda sentia o gosto amargo da provocação de Tânia, e a dúvida sobre o temperinho especial rondava sua mente sem permitir que ele relaxasse. A suspeita se misturava com uma crescente paranoia. E se aquela brincadeira obscura tivesse um fundo de verdade? E se de fato houvesse algum veneno ali? Apesar de sua natureza controladora, Jacques sabia que não podia ignorar o medo que o corroía por dentro. Ele passou a examinar cada detalhe do jantar, cada gesto de Tânia, cada palavra dita com aquele sorriso enigmático. Tudo parecia calculado para desestabilizá-lo. Para um homem acostumado a comandar, a ideia de perder o controle da situação era quase insuportável. Nos dias seguintes, a convivência entre os dois se tornou ainda mais tensa. Cada olhar carregava suspeita. Cada palavra soava como uma ameaça velada. Jacques começou a monitorar o que comia com mais atenção, rejeitando ofertas da esposa com um desdém frio e se afastando dela quando podia. Tânia, por sua vez, parecia se alimentar daquele poder que tinha sobre ele, seu sorriso cínico ganhando contornos mais sombrios a cada encontro. Mas por trás da fachada de provocação, Tânia também carregava suas próprias feridas. O casamento fracassado, as traições veladas, o medo de ser deixada para trás, tudo isso a empurrava para um jogo perigoso, onde o veneno que ela mencionava não era apenas o da comida, mas o das mágoas acumuladas e da desconfiança que consumia ambos. Enquanto a tensão aumentava, um silêncio inquietante tomou conta da casa. Jacques e Tânia, cada um com seus segredos e medos, navegavam por águas turbulentas, onde a próxima jogada poderia ser decisiva para o futuro daquele relacionamento dilacerado. Contra Jacques, ganharia um combustível inesperado. Samuel, que já vinha investigando os podres do tio com paciência e discrição, estava prestes a conquistar uma aliada que mudaria o rumo de sua luta. Tânia.
Movida por uma mistura de mágoa, orgulho ferido e sede de vingança, ela finalmente enxergaria em Samuel alguém capaz de derrubar o homem que tanto a enganara. Tudo começaria de forma quase banal, mas com consequências explosivas. Tânia, desconfiada dos últimos passos de Ricardo, aproveitou um momento de descuido do advogado e resolveu mexer em seu celular. O que encontrou não era apenas comprometedora, era devastador. O vídeo mostrava Jacques, em plena garagem, inclinando-se sobre o carro de Abel e cortando os freios com frieza calculada. Cada movimento dele era registrado com clareza, e a expressão no rosto do empresário não deixava dúvidas. Aquela não era uma simples manutenção, mas um crime premeditado. Ao assistir, Tânia sentiu o estômago embrulhar. Não havia mais como negar. Abel havia sido assassinado, e Jacques era o responsável direto. Mas para ela, aquela prova não era só justiça. Era poder. Com isso eu posso arrancar tudo o que eu quiser de Jacques, murmurou para si mesma com um sorriso frio. No entanto, quando mostrou a gravação para Ricardo, esperando ver nele o mesmo brilho de ambição, encontrou apenas cautela. Isso aqui é um trunfo, Tânia. E trunfos não se desperdiçam. Só vamos usar se for absolutamente necessário, afirmou o advogado, fechando o vídeo e guardando o celular. Tânia arregalou os olhos indignada. Absolutamente necessário? Ricardo, você está sentado em uma mina de ouro. Com esse vídeo, a gente pode colocar Jacques de joelhos. E você acha que ele não tem cartas na manga contra nós? Rebateu Ricardo firme. Isso aqui é perigoso demais para sair jogando por aí. A resposta dele foi suficiente para plantar a semente da desconfiança. Para Tânia, Ricardo estava mais interessado em preservar algum tipo de acordo velado com Jacques do que realmente acabar com ele. E foi nesse momento que ela começou a olhar para Samuel com outros olhos. Agora, antes de continuar, me responda qual o seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Dias depois, um encontro casual na Boá se transformou numa conversa carregada de tensão. Samuel, sempre direto, não teve medo de cutucar a ferida. Sabe o que eu não entendo, Tânia? Como alguém que já liderou um projeto tão importante no Instituto, conseguiu se transformar numa peça central de tantas armações. Ela o encarou, ferida no orgulho, mas também consciente de que havia verdade na provocação. Você só vai entender quando tiver o coração partido como eu tive, retrucou, a voz embargada, mas ainda firme. Quando alguém que você acreditou pisar na sua dignidade. Samuel cruzou os braços, avaliando-a com atenção. Mesmo assim, não entendo por que Jacques manteve você e o Ricardo por perto depois de tantas brigas e ameaças. Ele não é exatamente o tipo que perdoa. Foi então que Tânia resolveu soltar a primeira bomba. Com um meio sorriso, inclinou-se para mais perto e falou baixo. Não foi ele que recuou, Samuel. Foi o Ricardo, porque ele tinha a carta mais forte na mão. O interesse de Samuel acendeu na hora. Carta mais forte? Que carta? Um segredo capaz de acabar com o Jacques. Um segredo que vale mais do que qualquer contrato ou testemunho, respondeu ela, medindo cada palavra para despertar a curiosidade dele sem entregar tudo. Aquelas poucas frases foram suficientes para que Samuel começasse a ligar os pontos. Se Ricardo mantinha Jacques sob controle, não era por lealdade, era por chantagem. E se essa chantagem envolvia um crime, então ele estava diante da maior fraqueza do tio. Você sabe do que se trata? Perguntou ele, tentando manter a voz neutra. Tânia hesitou por um instante, observando-o como quem avalia uma aposta. Por fim, respondeu. Eu sei o bastante para derrubar o Jacques, e também o bastante para derrubar o Ricardo. A partir daquele momento, os dois passaram a se observar com uma espécie de respeito cauteloso. Samuel continuou suas investigações silenciosas, mas agora com uma pista concreta. Ricardo tinha algo explosivo nas mãos, e Tânia, por sua vez, começou a planejar como poderia usar esse material não apenas para se vingar de Jacques, mas para se livrar de Ricardo de uma vez por todas. Em sua mente, o plano era claro. Primeiro, enfraquecer a confiança entre Jacques e Ricardo. Depois, criar uma situação em que a gravação viesse à tona de forma irreversível, expondo o crime ao público e destruindo o império de Jacques. Sozinha em seu apartamento, Tânia reviu o vídeo inúmeras vezes. Cada vez que a cena se repetia, sentia uma mistura de repulsa e satisfação. Repulsa pelo ato covarde de Jacques, satisfação por saber que, finalmente, tinha nas mãos uma arma capaz de fazer o vilão provar do próprio veneno.
Você vai pagar, Jaques. E vai ser pelas minhas mãos, sussurrou fechando o notebook. Enquanto isso, Samuel já articulava seus próprios passos. Ele sabia que não podia depender exclusivamente de Tânia, mas reconhecia que a raiva dela era genuína. E na guerra contra Jaques, até mesmo alianças perigosas poderiam ser valiosas. O destino de todos começava a se entrelaçar em um jogo cada vez mais arriscado, onde qualquer movimento em falso poderia ser